Paz e graça, povo de Deus. Vos saudar na bendita paz do Senhor. Ainda agradecer a Deus pelo dom da vida e tudo que Ele tem feito na minha vida. Que Deus, aquele que vos ama, que vocês estão vivos pela graça e pela sua misericórdia. Não existe nenhuma obra que alguém possa dizer que eu estou vivo porque eu fiz isto, mas aquilo que agrada a Deus. Mas somente é pela sua misericórdia. Sim, correndo para a palavra de Deus. A palavra de Deus está no livro de 2 Crônica 20, 1 até 22. Essa palavra é que me edifica, a palavra que me fortalece. A palavra fala de um rei de nome Josafá, onde a palavra ele nos traz um tema. O tema central é medo. O medo costuma dizer que existe dois tipos de medo, do mesmo jeito que aconteceu com Josafá. O medo é uma das coisas que faz a vida de muitos não ir avante, incluindo a minha. O medo, dia após dia, por causa do medo, muitas coisas nossas ficam paralisadas. É quando alguém recebe noticiar de que o trabalho, ele automaticamente será afastado do trabalho, a primeira coisa que lhe recorre é o medo. Quando começa a olhar as contas, que as coisas não irão sair, então isso lhe perturba. Mas correndo para a palavra de Deus, aqui no versículo 21, encontramos o Josafá, diz a palavra. Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Moanitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá um exército enorme contra ti de Edom, do ouro, e do outro lado do mar morto, já está em Azozon Tamar. Isto é em Engedi. Alarmado Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Amém. Encontramos a palavra aqui no versículo 1 a 2, quando fala do rei Josafá, quando ele recebeu a informação de que haviam 3 tribos que haviam se juntado para poder entrar em guerra contra o tribo de Judá. Ele conhecia, Josafá era uma das tribos, era um dos reis que ele não tinha problemas com outras pessoas, mas mesmo assim o ódio e a inveja entrou entre aquele 3 reinos que se juntaram para poder lutar com a tribo de Judá. E isso, quando chegou nos ouvidos de Josafá, lhe causou um medo. Só que a situação dele é diferente de outras pessoas, de outros reis que nós iremos abordar. Ou é diferente do reinado de Saul. Porque Saul, quando andava na obediência de Deus, quando o seu filho ele foi lutar, foi provocar a ira dos filisteus, e quando eles se levantaram, Saul ficou com medo. Então, é diferente do medo que o Josafá ele teve, porque a Bíblia diz que quando aquelas tribos se juntaram para entrar em guerra contra a tribo de Josafá, Josafá, ele levantou, foi consultar ao Senhor. Ele proclamou um jejum para buscar ajuda naquele que é sublime, aquele que é alto em relação a ele. Então, é isso que acontece nas nossas vidas. E nós devemos, seja o que lá for, a situação, mas alguém que tem a palavra de Deus, porque ouvimos que no livro de Mateus, do número 7, 24 a 25, a palavra diz que
aquele que ouve as minhas palavras e elas coloca em prática é semelhante àquela pessoa que colocou a sua casa sobre a rocha. E venha tempestade, venha chuva, venha ventania, venha bater aquela casa, mas a casa ela não caiu, porque o princípio daquela casa é rocha, que é Deus. Então, encontramos que Josafá, o princípio dele é Deus. Eles se juntaram para lutar com a tribo do Judá, mas ele não usou a sua própria força, ele foi consultar a Deus. E, continuando com a palavra, que nós não precisamos de voltar a ler, a Bíblia diz que ele, Josafá, Deus se agradou pela atitude de Josafá. E que quando aquelas tribos se juntaram para lutar com a tribo de Judá, Deus simplesmente disse para Josafá: vão, se organizem, preparem-se, além de vocês entrarem em guerra. Josafá foi sábio, organizou os homens, aquele grupo de louvor, começaram a adorar, começaram a exaltar a Deus. E Deus, ele que lutou a favor da tribo de Judá. Então, isso o que nos ensina? Que nós, quando vivemos na dependência de Deus, quando vivemos somente, nós reconhecemos que não há nada que a gente possa fazer sem Deus para nos auxiliar. Então, Deus, em outras palavras, ele fala no livro do Coríntios, que aquele que se dedica para deixar as suas coisas se estragar, mas para fazer a vontade de Deus, ele próprio Deus irá lutar, irá organizar aquilo que é nosso. Então, é o mesmo que aconteceu com Josafá, porque ele conhecia o Deus que que serve. Encontramos mesmo do princípio, o livro de Gênesis, ele fala com o próprio Adão. Fala com o próprio Adão que não tema, Deus, estará adiante. Encontramos Moisés, que ele também foi confortado com Deus quando era para ele libertar aquele povo do Egito. Ele, quando ficou com medo, Deus, ele lhe fortaleceu. Por quê? Porque Moisés, ele vivia na dependência de Deus. Encontramos no livro de Marcos, encontramos o Pedro, quando estava sobre aquele barco, quando a tempestade começou a levantar, ele clamou: Jesus. Mas nós conhecemos que Pedro era um grande pescador, mas ele viu que aquela dimensão não é do nível dele. Ele clamou ajuda em Deus. Então, meu amado irmão, quando você está em problemas, a quem você busca a sua ajuda? A quem você clama? Porque você deve perceber que só Deus, só Jesus Cristo é o caminho e a verdade que vai te levar até Deus. Então, o que vai nos fortalecer é a palavra de Deus. Se nós não temos a palavra dentro de nós, dificilmente teremos uma sabedoria como de Josafá, porque aquilo que lhe confortou é a palavra que vive dentro dele. Não é a palavra que está na letra, na Bíblia, mas é a palavra que está na vida dele. Existem muitos irmãos nos dias de hoje que acabam se acusar. Porque é minha mãe, porque é meu pai, porque é ele que está a causar isto, mas aquilo. Amado irmão, não é teu pai, não é tua mãe, mas os espíritos demoníacos, eles que estão a estragar a tua vida. Se a tua vida não anda, você tem que reconhecer que o verdadeiro mecânico da tua vida é Deus. Deus, ele nos fez para nos dobrar os joelhos somente para ele. Porque ele, do princípio, ele diz, ele deu o dom ao homem para governar tudo. E o homem vira escravo daquilo que o próprio Deus, ele lhe entregou. Mas o homem foi feito especialmente para adorar a Deus. Nós acabamos de nos desviar, porque nós queremos desviar, nós queremos adorar os nossos antepassados, nós queremos adorar as coisas que estão mortas, mas a palavra deixa claro que tanto o vivo assim como o morto, só Deus. Então, amado irmão, vamos fazer aquilo que é certo. Vamos olhar, vamos viver na dependência de Deus, vamos olhar para Deus como a solução.
para que a gente não seja como Saul, que quando a Bíblia diz, quando Saul ele viu o Golias, ele ficou com medo. Ficou com medo porque ele não tinha a palavra de Deus, ele não vivia na dependência de Deus. É o mesmo que acontece com muitos de nós quando problemas se levantam na nossa vida. Porque não espera ver um Golias. São circunstâncias que vão acontecer na tua vida. Então isso quer dizer, quando o teu princípio for a palavra de Deus, se você for aquele que ouve e coloca em prática a palavra, a primeira coisa que há de vir no seu coração é a palavra para ver te fortalecer. Mas se olha para o mundo, você olha no teu aprendizado, você olha na sua escolaridade, isso não vai te fortalecer. É importante estudar, sim. Encontramos muitos doutores, encontramos sábios, doutores, que estão na Bíblia, para que estudaram. Isso quer dizer, é importante estudar, mas não é filosofia. Não é filosofia que vai te trazer a sabedoria, porque Ele, o próprio Deus, diz que quando tem falta de sabedoria, você deve pedir a Ele. Só Ele e mais ninguém. Então, amado irmão, vamos fazer aquilo que é certo. Porque o medo nos aprisiona. O medo nos leva à pobreza. Nós vivemos feito preso. Mas enquanto nós não estamos nas celas, por causa do medo, em algum momento é porque alguém está apegado. Em algum momento alguém está apegado naquela coisa que não, eu não quero deixar isto. Porque se eu deixar isto aqui, eu hei de morrer. É mentira de diabo. É mentira de Satanás. Sai dessa vida. Toma uma decisão certa. Você diz que não, eu a partir de hoje, eu viverei somente na dependência do Senhor. Eu sem o Senhor, eu não sou nada. Que o Senhor seja feita a sua vontade na minha vida. Separar um tempo para buscar a presença de Deus. Separar um tempo para orar. Separar um tempo para meditar na palavra. Porque só a palavra é que nos concede a sabedoria. Quando nós temos palavra, é por isso que a palavra de Deus, ele diz, depressa ouvir e demora a responder, para que você não seja um hipócrita. Então, porque nós não temos a palavra, nós erramos, muita coisa a gente faz, a gente se arrepende, muitas pessoas, porque aquilo ali foi sobre o feito, porque houve um espírito. Não, é falta da palavra. Porque se a gente tiver palavra, antes da gente falar, a palavra é que o Espírito Santo é que fecha as nossas bocas. Porque Deus, ele vê que isso não nos convém falar. Que Deus possa te ajudar. Nós encontramos muitos homens que viviam temendo a Deus, que o medo... Encontramos Davi quando fala no livro de... muitos livros, mas somente quero falar do livro de Salmos 23, versículo 4. Ele diz, nem que eu ande no vale da sombra da morte, mas o Senhor. Por quê? Porque ele tinha a palavra na vida dele. Davi foi uma das pessoas que passou em situações, mas porque ele conhecia Deus na qual ele serve, ele sempre saiu vitorioso. Encontramos o Josué. No Josué 1, versículo 7 para mais em diante, 6 a 7, que ele, o Senhor diz, seja forte e corajoso, porque ele temia a Deus. Se aqueles são homens, aconteceu o mesmo com eles, é que conosco pode acontecer. Só precisamos nós viver na dependência de Deus, nós reconhecermos, como Jeremias, ele diz, antes dos meus pais me conhecer, antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, Deus é quem me separou. Deus já me conhecia. Então, só a palavra vai te fazer perceber que enquanto você estava no ventre, no momento em que você foi nascido, o Espírito que foi colocado em ti é de uma dimensão elevada em relação a este corpo. Esse corpo é limitado. Mas isso só é possível com a palavra. Que Deus venha nos ajudar. Que Deus venha nos ajudar para a gente sair, para despertar, para sair da dependência.
não depender do homem, não depender do pastor, não depender do apóstolo, não depender do padre, não depender do curandeiro, mas viver na dependência de Deus. Porque esses homens, conforme a Bíblia diz, em nenhum momento um enviado vai ser superior a quem o enviou. Esses homens, incluindo eu, fomos enviados. Mas quem é superior a nós é Cristo. A única coisa santa que eu conheço é a palavra de Deus. Essa palavra é uma palavra sobrenatural, é o pensamento de Deus. Que Deus te ajude. Que Deus nos ajude a compreender a palavra dele, a viver na dependência dele, para que a gente possa sair do cativo, a gente possa desfrutar das bênçãos que ele, Deus, colocou para conosco. Seja louvado o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.